Notícia exclusiva vinda da CBF mexe com a logística do Vasco. Clube aguarda resultado de hoje para definir quando é que entra em campo. Vasco poderá ter 3 jogos adiados no Campeonato Brasileiro, 2 já estão definidos. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor, eu não estou falando aqui de casa de apostas, não estou falando aqui de bet, não estou me referindo a dicas para que você possa fazer apostas, as famosas tips, não é nada disso. Estou falando do meu gestor de banca, está aqui na descrição. Não é nada do que você está pensando. O meu gestor de banca vai validar as informações que você vem recebendo para poder fazer as apostas mais assertivas. Será que você, no fundo, está ganhando ou está perdendo dinheiro nas casas de apostas? Dá para você potencializar os seus ganhos? Está aqui na descrição. Meu gestor de banca. Tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida nas apostas esportivas, hein? Bom, hoje tem um jogo importantíssimo pela Copa do Mundo de Clubes na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras. Mexe com o Vasco e eu vou te explicar. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, ainda que não esteja marcada a data de maneira oficial pela CBF, estava programado para o dia 12. Inclusive os ingressos estão à venda, muitos já foram comercializados. Jogo no Mané Garrincha, mando de campo do Vasco, o jogo foi vendido. E o confronto com o Botafogo, os ingressos estão à venda. Jogo marcado para o dia 12. Eu tenho uma informação exclusiva da CBF. Se o Botafogo ganhar hoje, diante do Palmeiras, se o Botafogo ganhar o jogo, o Botafogo volta a jogar no Mundial de Clubes no dia 4 contra Benfica ou Chelsea. O Botafogo perdendo o jogo do dia 4 contra Benfica e Chelsea, uma sexta-feira, a CBF não vai programar jogo do Botafogo no dia 12. Então o jogo contra o Vasco não vai acontecer, ele será adiado. O Botafogo passando hoje pelo Palmeiras, não tem jogo contra o Vasco no dia 12. E mais, se o Botafogo perder hoje para o Palmeiras, o Botafogo volta para casa. E o John Textor já pediu à CBF alguns dias de descanso para seus jogadores, porque todos os outros clubes no futebol brasileiro descansaram. E a CBF poderá ou não validar esse pedido do Botafogo, adiando o jogo do dia 12, mesmo o Botafogo perdendo a partida de hoje. Essa é uma definição que a CBF ainda irá tomar. Mas já está definido. O Botafogo ganhando hoje, não tem jogo diante do Vasco. E o que muda isso para o Vasco? Muita coisa. São 2 aspectos importantes. O primeiro, o Vasco não jogando no dia 12, o próximo compromisso oficial do Vasco será no dia 15, contra o Independente Del Valle, pela Copa Sul-Americana. E para o Vasco seria muito interessante não jogar contra o Botafogo no dia 12. Por uma questão, primeiro, de logística, né? O Vasco não vai precisar sair do Rio no dia 11 para jogar no dia 12 em Brasília e de Brasília seguir para Quito para jogar contra o Independente Del Valle. Então a primeira mudança seria essa, mais tempo para treinamento, não tem jogo no dia 12, não tem risco de lesão, menos uma viagem antes de um jogo importantíssimo que é contra o Independente Del Valle. Então acho que para o Vasco seria muito interessante a vitória do Botafogo diante do Palmeiras para tirar da tabela este jogo do dia 12 no Mané Garrincha. O outro aspecto, ele aí é preocupante.
Mas ele é preocupante para os grandes times. O acúmulo de jogos. É melhor você ter acúmulo de jogos do que falta de jogos, né? Bom, o cenário ideal seria muitos jogos em datas espaçadas, mas essa não é uma realidade do futebol brasileiro, então o Vasco entra dentro de uma realidade dos grandes times. O Vasco, com o adiamento do jogo do Botafogo, terá 3 jogos adiados. Contra o Juventude, já está adiado, contra o Bahia, já está adiado, e teria esse terceiro jogo contra o Botafogo adiado também. Como remarcar estas 3 partidas? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Por quê? Você vai precisar encaixar no calendário 3 datas abertas, livres, nos meios de semana, para encaixar 3 jogos. E aí você pode pensar assim, tá, mas se o Vasco for eliminado da Sul-Americana, é fácil encaixar. Não, não é fácil encaixar e eu vou te explicar. Remarcar o jogo contra o Juventude, ok, você pode pegar qualquer meio de semana vazio e encaixa o jogo contra o Juventude. Tá, mas e o jogo contra o Bahia? O Bahia também está jogando a Copa do Brasil. E também, assim como o Vasco, disputando a Sul-Americana. Então você vai precisar encaixar uma data que não tem Copa do Brasil, que não tem Copa Sul-Americana, para poder encaixar os jogos do Vasco, ou o jogo do Vasco contra o Bahia. Sim, mas tem um terceiro jogo para encaixar, né? Contra o Botafogo. Que assim como o Vasco está jogando a Copa do Brasil e ainda está jogando a Libertadores na América. Não é fácil encaixar. Você precisa pegar datas em que Vasco esteja livre de Copa do Brasil e Sul-Americana. O Bahia também livre de Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Botafogo também livre de Copa do Brasil e Libertadores na América. Para que você possa encaixar esses jogos. Contra o Juventude é mais fácil, porque o Juventude só tem o Campeonato Brasileiro. Então a tabela para o Juventude é só de Campeonato Brasileiro. Mas para Vasco e Bahia é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Então, em um determinado momento do Campeonato Brasileiro, ou melhor, em um determinado momento da tabela até o final do ano, você vai ter um acúmulo de jogos, você vai ter que ter um ajuste para poder encaixar. Não uma partida, 3, por enquanto, né? 3 jogos do Vasco adiados contra Juventude, Bahia e Botafogo. Se avançar hoje, se ganhar hoje do Palmeiras, ou se perder e a CBF dar aos jogadores do Botafogo alguns dias de folga, e aí o jogo do dia 12 não vai acontecer. Tá bom, torcedor? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.